Olá, está no ar ao vivo o programa Dicas da Veveta. Aqui você vai saber sempre tudo sobre o mundo pet. E hoje o tema da nossa entrevista é terapia complementar através de uma das técnicas é o Theta Healing. E eu vou entrevistar a Larissa Rios. Bem-vinda, Larissa. Obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo. Me conta um pouquinho dessa terapia. Você me disse que a terapia Theta Healing é uma das que você faz a conexão entre pet e tutor. Então, me conta exatamente como que funciona toda essa terapia. Tá. Eu chamo o atendimento que eu faço de conexão animal, né? Porque basicamente é mesmo avaliar essa conexão energética e emocional entre os animais e os seus tutores e o seu sistema, né? A família. Então, dentro da conexão animal, eu utilizo algumas ferramentas, algumas técnicas de terapia energética, quântica. Uma delas é o Theta Healing, mas eu também trabalho com o xamanismo e com a comunicação intuitiva animal. Basicamente, eu entro no campo energético desse animal, quando o tutor me procura, porque o animal apresentou algum tipo de desequilíbrio, né? Então eu entro no campo energético desse animal, faço uma leitura intuitiva, ou uma comunicação intuitiva. Comunicação intuitiva é a comunicação telepática, através da intuição. E através disso esse animal me passa algumas informações que nos levam às causas raízes do seu desequilíbrio. E aí sim eu posso utilizar as técnicas de cura. Uma delas é o Theta Healing, né? O Theta Healing é utilizado, dentre outras coisas, para quebra de crenças limitantes, para ressignificação de traumas, de experiências, né, negativas que esse animalzinho possa vir a ter vivido, né? E pode-se utilizar, dependendo do que a gente tem acesso, o reiki, a cromoterapia à distância, muitas outras terapias. Que bacana. E como é que funciona o poder do subconsciente? Até porque dizem que a gente só usa 10% da nossa capacidade intelectual. Isso. E como é que funciona você fazer essa conexão com esse subconsciente? Exatamente. Tem alguns estudos que falam entre 5%, outros estudos 10%, de que a gente usa a nossa mente consciente, né? Então, 90% do nosso tempo, a gente está tomando decisões e ações baseadas no nosso subconsciente. Nosso subconsciente registra tudo aquilo que a gente vive, né? Tudo aquilo que a gente presencia. E é aí, inclusive, que a gente encontra as tais crenças limitantes. São aquelas coisinhas que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida, ao longo do tempo, e que a gente vai acreditando serem verdades. Podem ser crenças limitantes positivas ou negativas. Então, essas terapias, elas atuam justamente nesse subconsciente, nessa mente que acaba dominando a gente, mas que a gente não percebe, né? E com os animaizinhos também acontece a mesma coisa. Eles também trazem crenças limitantes, por exemplo, animais que vêm de maus tratos, animais que vêm de abandono. Muitas vezes, quando eu entro no campo energético desse animal, ele tem alguma crença limitante relacionada a isso. Então, são animais que acreditam não serem merecedores de amor, animais que acreditam não terem valor, que acreditam não serem merecedores de pertencer a uma família. Por quê? Porque sofreram situações de abuso ou de abandono. Então, a gente descobre essas crenças e a gente ressignifica essas crenças, trazendo uma nova realidade para esse animal. Até porque falam-se muito em traumas intraútero, né? Sim. Ou traumas, até, não sei, estou viajando aqui. Mulheres que não queriam ser mães e acabam engravidando e gerando uma criança que eu acredito que já tem uma repulsa dessa gravidez. Sim, absolutamente. As crenças limitantes, elas podem vir através da nossa vida, né, depois que a gente nasce, e principalmente nos primeiros anos da infância, até os 7 anos, mais ou menos, da infância, falando dos seres humanos, né? Mas os animaizinhos também, inclusive intrauterinos e pós, né, nascimento ali, animais que são separados da mãe muito cedo, tem o desmame muito cedo. Então, assim, as crenças podem vir depois que a gente encarna, depois que a gente vem à vida na Terra, mas podem vir também da gestação, né, de tudo aquilo que aquela mãe está vivendo na gestação. A ciência já comprova, né, que os bebês ali sentem as emoções. Então, dessas emoções vêm as próprias crenças da mãe, de história dela. Às vezes uma matriz que vive naqueles... Quantas vezes a gente vê, né, alguns criadores de fundo de quintal, sei lá, não posso nem chamar isso de criador, porque eu respeito criadores.
mas aquelas gaiolas minúsculas e vivendo só de uma situação de procriação, de fato, né? Sem carinho, sem uma alimentação direito, sem caminhar. Esses animais devem vir com esses Sim, já tive também alguns casos de animaizinhos que tinham desequilíbrios e quando a gente foi buscar uma das raízes, vinha justamente da gestação, né, da mamãe dele e do pós-parto, né, de como esses animais estavam sendo cuidados ali, recém-nascidos, como foram separados da mãe, eles trazem esses registros também. E nessas sessões, a pessoa e o animal, elas entram em transe? A gente chama isso, pode ser falar transe? Não entram em transe, tá? O tempo inteiro a gente está consciente. Nós entramos em vibrações cerebrais de relaxamento, de um grande relaxamento, né? No Theta Healing, por exemplo, a gente faz uma meditação que nos leva até a frequência cerebral Theta, que é a frequência que a gente atinge, por exemplo, durante os sonhos, durante uma meditação mais profunda, mas está consciente do seu entorno. Em momento nenhum, não é hipnose, né? Em momento nenhum você perde a consciência. Mas eu me imagino o seguinte, por exemplo, no reiki. Uhum. Então talvez seja uma sessão de relaxamento ao ponto do bicho ele se entrega, né? Sim. A gente vê que, por isso que eu te falo, Larissa, porque eu sou uma pessoa que eu preciso muito ver para crer, sabe? Infelizmente, eu sou meio São Tomé, sei lá. E quando eu vi um animal recebendo um reiki, ele relaxando, ele quase entrando num estado, sei lá, de sono, mas não era um sono. Eu olhei aquilo e falei, bom, então isso funciona, porque o cachorro ele não tem, vou imaginar que eu estou numa situação dessa. Ele permite que você desenvolva. O animal, né? Ele já vive em Theta, ele já vive nessa vibração Theta, então por isso que para ele é muito mais fácil. E outra coisa que é muito engraçada é que nós, seres humanos, vivemos nos vangloriando de sermos seres racionais. Eu acho que não. E isso muitas vezes só atrapalha. E olha que o ser racional está usando só 10% do cérebro. Pois é. Esse animal está usando 90% do cérebro dele o tempo inteiro, né? Então, por isso que para ele é muito mais fácil relaxar, por isso que para o animal é muito mais fácil as terapias energéticas fazerem efeito mais rápido, inclusive. Eles não têm barreiras, Eles não têm aquela coisa do ego, do julgamento também, né? Então isso quebra as barreiras que o ser humano coloca. Então, me fala, mas então se não é transe, eles entram em relaxamento. Em estado de relaxamento. Tá, e aí em quais situações que a gente pode sugerir que um animal faça uma terapia de conexão? De conexão animal. É porque eu fiquei com a Theta Healing na cabeça, gente. Então, assim, ela estava me falando que não, que é uma das, como ela explicou para vocês, é uma das terapias. Então, eu fico imaginando que a gente não pode só falar então do Theta, porque é o que você falou, é um complemento. Exato. O Theta é uma das ferramentas, né? Você pode utilizar a conexão animal em várias situações. Utiliza-se o mais comumente em animais que apresentam doenças físicas, desequilíbrios físicos, que muitas vezes estão correlacionados a questões emocionais do seu sistema, do seu tutor, né? Ou até mesmo a mesma doença física, né? Alguns veterinários já relataram de tratar animais que têm uma doença renal e quando vai ver o seu tutor também tem uma doença renal. Então pode haver essa correlação, é aí que está a conexão energética, né? Então, problemas físicos, desequilíbrios comportamentais, animais que têm reatividade, animais que têm muito medo de fogos, medo de chuva, enfim. Mas não só nos desequilíbrios. A gente pode fazer isso, por exemplo, como um preventivo, né? Eu quero mudar a alimentação do meu animal, por exemplo. Perguntar para ele, saber dele. Você gosta da alimentação que eu te ofereço? Você tem algum pedido específico? Tem animais que fazem pedidos de alimentos específicos. E muitas vezes esses alimentos estão, quando a gente vai ver os nutrientes desse alimento, estão relacionados a questões dele. Então esse alimento vai ajudar na saúde dele. Por exemplo? Eu já tive a última agora, inclusive, que eu fiz. Um animalzinho que tem câncer, ele é uma cachorrinha oncológica. E uma das coisas, quando eu perguntei, a tutora queria saber, porque ela come ração, queria saber, eu vou mudar para alimentação natural. E eu perguntei o que ela achava e se tinha algum alimento que ela queria pedir.
E aí me veio a imagem de beterraba e uma outra imagem que eu já não lembro bem, e veio a palavra beta-caroteno. Eu não sou veterinária, então sempre eu vou pesquisar antes de passar as informações, mas na hora me vê assim, mas beta-caroteno para mim tá mais ligado à cenoura. Ela me mostrou beterraba, mas beleza, porque o papel do comunicador é receber. Eu não tô para julgar nem para impor nada. Se o animal tá me mandando aquela informação, eu recebo. E aí, quando eu fui estudar sobre o beta-caroteno para passar para a tutora, eu vi que o beta-caroteno está presente na beterraba, na cenoura, no brócolis, no espinafre e em muitos alimentos que fortalecem o sistema imunológico, né? Uma das funções do beta-caroteno é trabalhar com o sistema imunológico. E quando tem um animalzinho oncológico, uma das fragilidades dele é o sistema imunológico. Sim. Então, isso só comprova que não é coisa inventada, porque eu jamais saberia. Eu não tinha essa informação. Foi o animal que me trouxe, né? Então, eles podem sugerir coisas que vêm para o bem da saúde deles. Por exemplo, animaizinhos que o tutor vai mudar de casa, vai fazer uma mudança. Então, avisar, olha, a gente vai fazer uma mudança de casa, uma mudança de rotina. Vem um bebê para a família, né? Então, em vários casos você pode utilizar isso, não somente para tratar doenças. Lari, agora eu vou te perguntar uma pergunta pessoal, né? Eu, como veterinária, quando eu vou pegar um acesso de um animal, eu falo, isso vai doer, a tia vai ter que picar, vamos para uma cirurgia, mas vai dar tudo certo. Uhum. Eu converso muito com os meus pacientes, eu brinco muito com os meus pacientes. Então, assim, quando às vezes o cliente não está acostumado comigo, ele fala... Teve uma vez na clínica que uma cliente falou assim para outra, fica tranquila que ela é assim, ela conversa com os animais mesmo. E essa outra cliente que estava ouvindo ela dizer isso, ela falou assim, eu sou sua cliente dela há 10 anos, eu estou bem acostumada com isso, né? E eu, na minha visão, eu acredito que eles me entendem. Eu não sei exatamente o que eles entendem. Ou eu não sei se é o tom da minha voz, ou se é... a maneira carinhosa que eu falo, ou se de fato eles entendem, porque eu falo muito olho no olho, falo, vamos prestar atenção porque a gente tem que fazer isso daqui. Converso com os meus bichos, enfim, converso com todos. Eu acho que existe uma conexão, mas eu não sei explicar esse nível de conexão, o que é. Sem dúvida alguma existe uma comunicação intuitiva entre você e os animais. Eu canto para eles. Porque não é só não é a palavra. Aliás, o que menos conta é a palavra. É a sua energia, é a sua intenção, é o tom que você está utilizando. Tudo isso é o que você está comunicando para esse animal. Por exemplo, quando eu faço os atendimentos, né, que eu falo que eu faço a comunicação telepática, a gente tem que começar acreditando que tudo é energia. Tudo é energia. Tudo que está ao nosso redor é energia. Aliás, nós somos, 1% de matéria num universo repleto de energia. Então, os nossos pensamentos são energia. A gente emite os nossos ondas, pensamentos. Né? Ondas, exatamente. Ondas energéticas. Pelo menos até onde eu conheço como Sim. prótons, elétrons e nêutrons, eu tenho Exatamente, certeza. É isso. Agora o resto... Exatamente. Mas a gente fica na nossa mente racional, né? Na caixinha dos 10%, porque não estou vendo, então não acredito. Mas nem tudo que a gente não vê não significa que não exista, né? Então, quando a gente faz essa comunicação intuitiva com o animal, a palavra é o que menos conta, né? Porque eu, por exemplo, atendo animais que não vivem no Brasil. Teoricamente, esses animais não falariam português comigo, eu não entenderia a mensagem, mas é que não é isso. Eles vão emitindo as ondas pensamento deles e eu vou recebendo da forma que é mais acessível para mim. Então, muitas vezes eu recebo as informações em forma de imagens, outras vezes em cores, outras vezes ele me mostra, né? Eu vejo a imagem da parte do corpo do animal que está sendo atingido, que está desequilibrado de alguma forma. Outras vezes vem palavras e frases, mas não significa que o animal está falando. Ele está emitindo a energia dele, eu estou decodificando numa linguagem que é mais fácil para mim. Então, você está falando, mas o que o animal está percebendo é a sua intenção. A sua vibração de, tá tudo bem, isso é pro seu bem, eu vou cuidar, tô cuidando de você, vai doer um pouquinho, mas eu tô cuidando de você. E aí ele acolhe isso. Eu canto para os meus pacientes. Tem músicas que eu faço para eles na hora e é meu, e enfim, é o meu jeito de trabalhar. Sim. Né? E
E eu acho que eles gostam. Pelo menos é assim, a sensação que eu tenho. Funciona. Funciona, é verdade. Tá vendo? Funciona. E me fala, quais mais casos, assim, por exemplo, animais de automutilação, animais com alergias alimentares. Me conta um pouco mais dessa, por exemplo, até para os médicos veterinários indicar uma terapia nesse nível, ele precisa saber em quais ou em tudo que pode usar, não sei. Uhum. Eu acho legal esse tema do trabalho em conjunto com o médico veterinário, que é muito importante ficar claro para as pessoas que as terapias energéticas, complementares, enfim, o próprio nome já fala, vem agregar, vem complementar, ela não substitui o médico veterinário, assim como as terapias energéticas para humanos também não substitui o tratamento padrão, né, da medicina. Então, a gente trabalha em conjunto, é uma ferramenta a mais para trazer para o médico veterinário, talvez a questão raiz daquele problema do animal, que ele pode não estar vendo nas análises clínicas. Porque isso pode vir de um desequilíbrio emocional de um tutor. Então, vamos lá, exemplos práticos, né? Você falou de alergias, tem muitos casos de animais que têm alergias na pele, alergia tópica. Né? E aí o tutor fala, nossa, mas a gente já analisou produtos de higiene, eu já mudei a alimentação dele, já mudei a ração não sei quantas vezes, já fiz isso, já fiz aquilo, e nada funciona. E aí, de uma forma geral, tá? Nos estudos da correlação entre doenças e desequilíbrios, né, sintomas físicos e sintomas emocionais, a gente tem algumas questões emocionais ligadas a órgãos do corpo. De uma forma geral, alergias de pele estão relacionadas com questões de relacionamento. Por quê? A nossa pele é o nosso maior escudo de proteção entre o interno e o externo. Quem eu sou, com quem eu me relaciono. Olha que bacana, né? gente. Então, normalmente, óbvio que cada caso é um caso. Estou pegando de forma geral. Então, um animal que tem uma alergia de pele, que já foi tratada de inúmeras formas, e ninguém descobre, eu posso entrar no campo dele e ele me traz, sem eu ter nenhum conhecimento do histórico do tutor dele, ele me traz questões de relacionamento desse tutor. Vamos supor, uma briga, um casal que vive brigando dentro de casa, que não vive bem. Esse animalzinho pode me trazer algo. E eu vou pegar todo o relato da conexão dele, sem julgamento, sem questão, e vou passar, olha, o que ele me trouxe foram cenas de duas pessoas brigando em casa, cena de uma mulher chorando e tal. Isso faz sentido para você? E aí a pessoa vai dizer, Clarissa, de fato, eu e meu marido não estamos muito bem, a gente tem brigado, eu tenho chorado, nananã. Aí a gente vai fazendo os links, né? E quando a pessoa reconhece e acolhe a sua própria questão, isso é meio caminho andado. Que bom. Porque esse animal está carregando essa energia. Quando a pessoa acolhe e reconhece, é como se o animal dissesse assim, ufa, entreguei. Agora vamos cuidar da minha pele? Porque já existe um sintoma físico. Não é mágica. Agora que a Larissa descobriu e ela aceitou, a alergia desaparece. Pode ir desaparecendo aos poucos, mas precisa continuar o tratamento físico mesmo do animal. Você veio falando sobre isso e eu atendi há pouco tempo uma cadela com bastante problema de pele. E aí a tutora estava com síndrome do coração partido. Eu particularmente nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas é uma tristeza profunda. Sim. Né? E olha só o que ela está dizendo. Eu nunca fiz essa correlação. E é importante. Eu aprendo, viu, gente? Não é só vocês, eu também aprendo. Mas ela tinha síndrome do coração partido, que é uma tristeza profunda, que parece uma arritmia muito grande no coração e precisa ser resolvida. Não que isso eles me contando, que causaria nela um infarto, mas é a sensação de um infarto. E olha, gente, o animal realmente recebe toda essa questão. Exatamente. Então, então teria que tratar a tutora nessa questão dessa tristeza para a gente conseguir tratar o paciente. Exato. Tratar a tutora, você já está, de certa forma, tirando um pouco o peso dessa energia do animal, né? E aí a gente vai tratar o animal em conjunto, vamos tratar então o sintoma também do animal. Então você precisa também fazer uma terapia, ela é em conjunto entre o animal e o tutor, ou primeiro o tutor e depois o animal? Ela pode ser em conjunto, depende muito da forma que o terapeuta escolhe atuar.
Então, Larissa, eu sei de colegas meus que trabalham atendendo tutor e animal junto. Eu prefiro primeiro fazer o atendimento do animal e aí levar para o tutor e conforme fosse, o tutor quiser continuar o tratamento, eu marco sessões com o tutor. Por que que eu escolhi isso? Porque eu fiz alguns atendimentos em conjunto e eu percebia que a energia do tutor na hora da sessão acabava atrapalhando a sessão do animal. Você deve perceber no próprio atendimento veterinário, né? Sim. Quando a pessoa fica nervosa, alguma coisa assim, acaba deixando o animal mais estressado, mais nervoso, mais ansioso. Então eu prefiro entrar no campo do animal sem essa interferência do tutor. E depois que o animal me traz, se o tutor quiser, porque às vezes a pessoa também não quer, né, Veveta? Não quer olhar para a questão, não quer reconhecer. Então eu deixo a pessoa à vontade, olha, tá aqui, me entregou isso. Se fizer sentido para você, se você reconhecer, a gente pode olhar para essa questão agora do seu lado, na sua visão, né? E aí a gente continua o tratamento. Lari, eu já tive pacientes internados que você fazia de tudo. E o animal, a impressão que me passava é que o animal queria morrer. Uhum. Sabe quando parece que ele... Você olha e fala assim, mas vamos, né? Vamos, mais um pouquinho, você consegue. O bicho olhava, tipo... O que eu entendi era assim, não quero mais. Uhum. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer por inúmeras razões, né? Todo animal, quando ele vem para a nossa vida, ele vem com uma razão, ele vem com uma missão, né? É uma missão que ele escolhe viver com a gente. Então ele vem para passar uma caminhada de aprendizado em conjunto com esse tutor. Eu sempre falo que não é que ele escolheu uma missão, que ele vem se sacrificar por nós, é uma troca. Então, quando eu citei o exemplo do relacionamento. Esse animal trouxe uma questão de relacionamento para essa pessoa, está ensinando essa pessoa, mas ele também está aprendendo. Ele também traz algo de outras vidas, ou enfim, das experiências dele, relacionadas a relacionamento. Então, é um aprendizado em conjunto. Quando acontece do animalzinho que não querer mais viver, pode ser, por exemplo, já cumpri a minha missão para com essa pessoa, está resolvido, então agora eu vou para a próxima missão. Eu vou desencarnar e eu vou reencarnar numa próxima missão. Ou não estou dando conta de resolver a minha missão com essa pessoa. Eu quero dar espaço para que outro animal venha. Ou para que essa pessoa resolva a questão dela de uma outra forma, porque para mim não estou dando conta. Ou ele pode estar absorvendo talvez uma depressão dessa pessoa. Essa vontade de não viver mais pode ser do tutor. E ele está absorvendo, puxando para ele. Então, pode ter várias razões para esse animal estar desistindo da vida. E eu já vi casos também, por exemplo, que... por exemplo, são dois cachorros que vivem a vida toda juntos, talvez mãe e filho, ou casal mesmo. Uhum. Um vai embora, o outro entra num nível de não quero mais viver também, e logo depois ele parte. De tristeza. Essa relação deles, como que você pode explicar? Pode ter um vínculo evolutivo aí, espiritual, esses animais podem estar seguindo a caminhada junto. Mais uma vez, essa tristeza pode estar sendo absorvida do sistema dele, do tutor, né? Porque a gente passa por um processo de luto. Pode ter várias razões, mas assim como o animal vem para a nossa vida com uma missão, tem uma razão, eles vêm também na mesma família por uma razão. Na verdade, a gente está falando aqui dos animais, mas isso existe com todos nós. Eu não te conheci à toa, você não conhece as pessoas que fazem parte da sua vida à toa, seus filhos, maridos, mãe e pai. A gente está o tempo inteiro fazendo essa troca energética e a gente está o tempo inteiro cruzando as vidas dos seres com os quais cruzamos por uma razão. Estamos falando aqui de animais e tutores, porque talvez a gente veja essa relação como algo mais forte, mais sublime, mais emotivo, mas se a gente expandir o nosso olhar, o tempo inteiro a gente está fazendo isso entre a gente. É verdade. Me diz uma outra coisa, quantas sessões são necessárias para a gente poder curar um animal? Pelo que eu entendi também, se o tutor precisa querer que isso tudo aconteça. Sim. Né? Ele tem que estar aberto para tudo isso. Mas você pode chegar e falar assim, olha, eu acho que eu preciso de mais de 3 sessões, 5 sessões, 10 sessões. Existe um número? É bem difícil a gente definir um número exato, né? Porque são terapias
energéticas, né? Não é matemático, não é varinha mágica. Eu sempre falo para as pessoas. O que eu costumo responder é, sempre que vem questões comportamentais ou questões físicas, no mínimo 2 sessões. Porque uma questão comportamental, esse animal não adquiriu de uma hora para outra. Ele veio adquirindo, então não vai ser em uma sessão. Física também, essa doença apareceu em outros níveis antes de vir para o físico. Então não vai ser em uma sessão que a gente vai resolver. No mínimo 2 sessões, porque numa primeira sessão a gente entra no campo do animal, a gente avalia as possibilidades, né, a tal da questão raiz que está trazendo isso, e a gente inicia o tratamento. Na segunda sessão, a gente reavalia, vê como é que esse animal evoluiu, vê como é que o tutor também digeriu as informações que vieram e faz um... É porque você mexe nas feridas, né? Sim, exatamente. Então, no mínimo 2 sessões, gente. A não ser casos como eu falei. Ah, eu quero só saber se tudo bem mudar a alimentação. Aí eu quero só avisar ele que a gente vai fazer uma viagem. Beleza, em uma sessão. Mas se tem desequilíbrios, no mínimo 2 sessões. Eu falo mínimo mesmo, né? E sim, é extremamente importante que a pessoa esteja aberta a olhar para isso, a acolher, né? Essa conexão terapêutica, ela tem ligação com religião? Não, nenhum vínculo religioso. Está relacionada à espiritualidade. A espiritualidade é algo muito maior. A espiritualidade está dentro de todas as religiões. Então, a gente está ligado à espiritualidade e até à física quântica, para quem gosta mais das coisas, né, estudadas, né, comprovadas, isso está dentro da física quântica. A física quântica já explica. E tem tutores que falam assim, ai, eu tô com câncer, e aí o cachorro aparece com câncer, eu passei o meu câncer para o cachorro. Existem, por exemplo, casos do animal absorver a doença do tutor para que salve o tutor dessa doença? Lembra que eu falei que ele vem com uma missão escolhida por ele? Então, a gente se esquece que dentro daquele animal tem um eu superior, tem um espírito, tem uma alma, que tem uma sabedoria ali. A gente está olhando para o cachorrinho, mas dentro desse cachorro tem um eu superior, assim como tem dentro de nós. Então, a gente não passa nada para o nosso animal. É ele que está aberto a receber. Faz parte da missão dele, faz parte do aprendizado dele. Isso, né? A gente não adoece os nossos cachorros. A gente adoece no sentido de que se a gente não olha para os nossos desequilíbrios e não cuida, a gente está mantendo um padrão que o nosso animal vai absorver. Ruim, e aí todos recebem. Então, né? quanto mais a gente se cura, se equilibra, mais saudáveis e mais equilibrados serão nossos animais. E se o tutor não acreditar nessa terapia, não tem como ela funcionar? Eu diria que definitivamente não. Óbvio que a gente atende um animal, independente do tutor acolher ou não, essa terapia faz efeito. Esse animal pode melhorar. Mas o padrão que ele está absorvendo continua. Então, ele está absorvendo ali. Atuamos no animal, melhoramos. Se o padrão continua, a tendência é que daqui a um tempo ele volte a absorver o mesmo padrão. E uma curiosidade, você já foi em algum abrigo de animais resgatados e tentou fazer a conexão com este ambiente, que eu não sei se eu poderia falar, se você consegue conectar todos, porque abrigos que eu conheço tem mais de 100 animais. Já tentou fazer alguma coisa nesse sentido? Não, em coletivo assim não. Eu já atendi alguns animais que foram adotados, que vieram de abrigos ou que foram resgatados, né, até de situações polêmicas, inclusive, já atendi alguns animaizinhos e sim, trazem muitas feridas da alma mesmo. Mas voltando à correlação com o tutor, esse animal não vem para essa família à toa, vem trazendo as questões dele. Eles vêm em sincronia, né, energética. Mas no coletivo, assim, eu visitar um abrigo para fazer, confesso que eu ainda não fiz. A gente faz, na verdade, de indivíduo para indivíduo, né? Mas acho que nem é possível fazer uma coisa dessa, né? Porque você tem que atingir cada um e aí você não vai conseguir fazer uma coisa coletiva. Não. Mas você consegue, mesmo os animais estando num coletivo, você vai só no indivíduo. Você consegue entrar no campo só daquele indivíduo, tá? Eu atendo animais que são da mesma família, eu vou atender só um animal, mesmo outro estando no mesmo ambiente que ele, não tem problema nenhum, tá? É importante que a gente sempre tenha o consentimento do tutor,
né? Porque quando a gente fala de animais que vivem em famílias, porque a gente entra nas questões das famílias. No caso de animais de abrigo, não, porque eles estão ali ainda fora de um sistema familiar. Mas eu acho que é extremamente válido e que pode ajudar bastante, até no preparo desses animais, para que eles estejam abertos também a encontrar uma nova família. Tem muito animal vivendo em abrigo com aquelas crenças de que eu não mereço ser amado, questões de abandono, não vou ser escolhido, nananã. E de fato nunca é, porque ele já coloca aquilo e as pessoas entram ali e não enxergam aquele animal. Então ajuda muito nisso, na gente ir trabalhando essas feridas, para que esses animais se permitam ser amados e serem escolhidos. Me conta uma história que te marcou nessas terapias. Olha, são tantas, mas eu acho assim, muito emocionante mesmo, são as comunicações que a gente faz com animais já desencarnados, que ajuda bastante no processo de luto dos tutores, né? Então, tem uma cachorrinha, foi uma das primeiras que eu fiz, assim, desse tipo de atendimento com animais desencarnados, que a tutora estava sofrendo muito, né, pela perda dessa cachorrinha, e ela mandou uma mensagem, e quando eu passei essa mensagem para a cachorrinha, ela me trouxe informações que eu não tinha acesso. Ela fez pedidos para que a tutora saísse da cama, que se alegrasse, que voltasse às suas atividades normais, me mostrou imagens das duas interagindo no cotidiano delas, coisas que eu não tinha a menor. E quando eu passei isso para a tutora, aí isso acalentou o coraçãozinho dela. Falou, nossa, então de fato, até me arrepiei. Os nossos momentos de carinho, ela se sentiu, porque o que mais acho que a pessoa fica é, será que o animal sabia o quanto foi amado? Né? Questões de eutanásia, vem com muita culpa, e aí o animal traz esse perdão e traz imagens que provam, olha, eu sei que eu fui muito amada, eu fui muito feliz, tá tudo bem. Segue aí, eu quero te ver feliz, volta para sua vida, então isso é bem emocionante. Ai, meu Deus, queria ficar conversando um tempão aqui com a Larissa sobre esses assuntos todos. Larissa, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, quem quiser fazer essa terapia, onde te encontra? Animal Connection Healing, no Instagram, ainda não temos site por enquanto, mas no Instagram tem todas as informações, tanto de atendimentos como de grupos de estudos, para quem quiser aprender, né, a utilizar a ferramenta, cursos, vivências que a gente faz, onde eu guio as pessoas na meditação de conexão com o seu animal. Então, tem várias atividades para apresentar esse trabalho. Que bom. Eu estou bem, assim, tocada com essa entrevista, gostei muito. E, infelizmente, nosso horário acabou, então a gente vai ficando por aqui. E eu agradeço a audiência, agradeço o carinho de todos e até o próximo programa às 11 horas ao vivo. Até lá!